Projeto Panorama da Poesia de Pernambuco. Este projeto de Fruição Lab PE 2020 conta com o incentivo da Lei Aldir Blanc. Neste podcast, compartilhamos a poesia de Ângelo Monteiro, por André Serviços. Ângelo Monteiro, poeta nascido em Penedo, Alagoas, mas educado em Gravatá e radicado no Recife desde 1971, foi professor de Estética da Arte do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje aposentado, continua como grande expoente da literatura pernambucana. Publica intensamente poemas, crônicas e ensaios, sendo escolhido, inclusive, como membro da Academia Pernambucana de Letras. Apesar de ser enquadrado pelo crítico César Lial como pertencente à chamada geração 1965, segue sua trajetória própria. É guiada por um senso estético que torna sua poesia, com temas metafísicos e religiosos, muito especial. A poeta e estudiosa Lucila Nogueira bem destacou a presença dessa preocupação clássica de formação de caráter estético em Monteiro, desde o lançamento de O Exílio de Babel, em 1990. A exemplo de Empédocles, Ângelo Monteiro tudo arrisca, jogando suas sandálias na boca do vulcão. Como Plínio, o Velho, não hesita em se acercar de qualquer Vesúvio na obsessão de ver mais de perto a rotação íntima das chamas. Longe de confundir poesia com propaganda e verso com slogan, percebe que a arte pode ser, sobretudo, ocultação. Daí não transformar as palavras em utensílios de cozinha, mas em flores sensitivas nas varandas da paixão. Sabe que a palavra é uma vara mágica, um sésamo indizível no mutante labirinto da ilusão. A poesia é a casa e viagem, sono e explosão. Ângelo é o poeta da inquietação, procurando na poesia sempre questionar as realidades mais angustiantes do homem. De onde viemos? Para onde vamos? Qual o valor da arte? Filho de Nietzsche e de Santa Teresa d'Ávila, nas palavras de Renato Carneiro Campos. Herda deles o desassossego da busca por uma reordenação de valores e da metafísica. Também uma mística que parece banhar todos os seus versos mais profundos. De ambos, o estigma do sangue que se sublima, da carne que se transforma em espírito, nas palavras de Paulo Gustavo, em prefácio ao livro As Armadilhas da Luz, 1992. O barroco renasce nesse poeta, também na religiosidade, na identidade mística de sua obra. Mas tamanha religiosidade e senso de transcendência, influência ibérica e mais especificamente hispânica, Inácio de Loyola, não é algo abstrato e intangível. Antes se transforma em manto de imagens fortes e sensuais, não obstante escatológicas, como nesse poema Litania do Sol, em que exalta o astro-rei, sua luminosidade, comparando-o ao galo em sua majestade pomposa. Não mutilou o galo pai do dia, não pisou na agonia azul do ser. Na subida do sol, voa a alegria. Na descida do sol, dança o prazer. O sol, que sobre as palmas irradia, para nume das águas se esquecer. Sol, que das sombras salva a lua fria, enquanto faz todas as naus arder. O sol, o sol, o sol que os véus anima, janelas acendendo em cada clima, banhando ondas e corpos no esplendor, que sempre vai e volta. A descoberta do coração do homem, porta incerta sob o sol, galo rubro em seu ardor. Luz que desprende do fogo ou o ardor do desejo. Nesse sentido, usa desse discurso amoroso. A leitura de sua obra obriga o leitor a sair de sua zona de conforto,
através da abstração simbólica e de uma estética que supera o moralismo, dando ao leitor a chance de imiscuir-se numa poesia grave, consoladora e profundamente humana. Esse Deus de Ângelo Monteiro, às vezes, age com autoridade, violando as coisas, exercendo seu poder. Isso depreendemos da belíssima passagem de Ode Sacrificial, parte 3, referindo-se à Igreja, esposa de Cristo, e, por extensão, às demais religiões da humanidade. Embora, à primeira vista, pensemos que o autor se refere à Virgem Maria, sua musa, a fim de que nascesse o Salvador. O que também é uma possível interpretação. Esse poema ainda trata artistas como santos e sábios, sendo pelo poeta considerados colunas do mundo. Glória ao Senhor da espera, aquele que perturba para depois violar. Glória ao perturbador e o violador de nossas almas. Ó Senhor da espera, violador das coisas, amante violento de vossas servas as coisas. Violai-as de vez, as coisas estão em agonia. O Senhor não tomou nenhuma de suas servas como esposa, a não ser sua musa. As outras fazem parte do seu serralho sagrado. O Senhor não tomou nenhuma de suas servas como esposa, a não ser sua musa. As suas coxas são as colunas do mundo, e em seus seios se abrigam os mágicos da terra, e principalmente os seus santos, artistas e sábios. Esse tom livre e para muitos irreverente aparecerá em outro poema emblemático de sua obra, O Vice-Deus, em que o poeta brinca com o cargo de vice e a possibilidade para ele, completamente plausível, de se tornar substituto de Deus na arquitetura do universo. Refere-se também a um certo caráter oportunista do brasileiro, que tenta, por meio de cargos públicos, por exemplo, obter bem-estar e conforto, fugindo das agruras pelas quais passam a maioria de seus compatriotas. Tentei ser vice-deus, pois nasci num país em que a maioria dos homens públicos e das mulheres públicas aspiram sempre, uns mais, outros menos, se tornar vices de alguma coisa. De vice-presidente a vice-lixeiro. O posto de vice nunca perdeu a serventia. Por estar a possibilidade perfeitamente em aberto de alcançar-se a vaga do titular. Como ser vice é ser pela metade. Todos se julgam felizes, porque a metade lhe exige menos que o todo. Mas por não querer ser a metade de nada, resolvi me passar por vice-deus. Sim, por vice-deus. De uma vez que ninguém até agora alcançou esse título no mundo. Como sou inteiramente vice-deus, pelo menos não serei pela metade. E já que Deus não tem metade, dou graças a Ele, que não é pela metade, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num tom irônico e um tanto debochado, seguindo esse espírito dionisíaco, vai desenvolver o tema da mala, quase como se fosse a pedra do meio do caminho de Drummond. Com isso, faz um jogo poético-linguístico conotativo-denotativo, criticando a busca de inutilidades com as quais nos envolvemos. Atirei a mala sobre o mar, e o mar sobre a mala, e o mar sobre a mala se debateu. Mas por que atirei a mala? Volúvel razão me cala, pois nem sei como fui eu. Negra e súbita maré, depois se abre aos meus pés e eu vago atrás dessa mala, como algo de ritmo e meu. Até hoje procuro a mala, e o mar não m'a devolveu. Assim, o olhar do poeta volta-se para invisíveis coisas do cotidiano, ou temas da natureza, identificando-se com um pássaro em voo.
Também devaneia sobre temas metafísicos, como a vocação e sofrimento do poeta. É o poema A Gaivota Morta, de As Armadilhas da Luz, de 1991. Não morrerás jamais, minha gaivota, suprema ave do mar. Pobre princesa, estás na alma do poeta presa, enquanto a alma do poeta é morta. Suprema alma do poeta viva, suprema alma da gaivota morta, com a tua morte a vida fez-se altiva, com a minha vida encontro a mesma porta. Negra ave do céu, cativa e eterna, tu pairas sobre o mar depois de morta, eu pairo nesta vida que se inferna. Negra gaivota, vida minha, tuas asas perdi em hora torta, na terra te ganhei como rainha. A poesia em Monteiro, portanto, é um longo e flamejante paradoxo. É por isso que devemos revisitar a lírica do poeta, pois, graças à sua sólida formação humanística e ao seu refinado senso estético, recusa-se a cultuar o ramerrão cotidiano, em cujo horizonte só cabem as ordens do dia, os editais e proclamas da mediocridade dominante. O poeta trata os versos com o mesmo cuidado com que pegaria em rosas, mas não desiste de tocá-las, mesmo com espinhos, pois deseja sentir seu perfume. Lidar com as palavras como quem lida com rosas, sem lhes ferir as pétalas, nem lhes dissipar o perfume, porque as palavras têm a delicadeza de pétalas e seu próprio perfume, nem sempre aspirado em seu fervor. As palavras existem para aqueles que cantam, e por isso nascem e morrem conosco. Nosso poeta não se preocupa em ser moderno. Ângelo Monteiro, segundo Lucila Nogueira, não confunde progresso científico com evolução do lirismo. Não toma modismo como modernidade. É consciente de que o suporte da criação é jamais reduzir seu talento à noção burocratizante tão em voga hoje em dia de poeta como ferreiro ou trabalhador braçal. Ele pertence à categoria dos que sentem a poesia como dom e nunca como mera instituição a serviço da pragmática. Assim, analisando a obra de Ângelo Monteiro na perspectiva metafísico-religiosa, percebemos que toda leitura e interação com o mundo contribui para a formação do indivíduo e não somente a escola. Verificamos também que Monteiro coopera para a formação do senso ético e estético do leitor, no sentido do que a obra dele diz do mundo e da literatura, e como isso interfere no caráter de identidade e formação do leitor. Ângelo Monteiro reflete sobre a preocupação metafísica comum a todas as épocas, mas especialmente instigadora nos dias atuais, em que o vazio toma conta dos leitores em suas escolhas literárias, do próprio panorama dos escritores contemporâneos e da baixa qualidade estética de suas obras. Este projeto de Fruição Lab PE 2020 conta com incentivo da Lei Aldir Blanc, Fundarp, Secretaria de Cultura de Pernambuco e Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. No próximo podcast, ouviremos a poesia de Elder Eric, com realização, roteiro e narração do professor André Servisques. Interpretação dos poemas Saturnino de Araújo. Executiva da Bersato Produções. Assistência Bené Araújo. Técnico Delbert Lins. Gravação, edição, mixagem e masterização Estúdio Gusdel.